Lauren Escobar. Gostou de Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livros aí publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler, dar continuação aqui a crônicas, né? Estamos no 8. Ismael, Islias e Jobabe, filhos de Eupal, Joaquim, Zicre, Zabide, Elianai, Zibetai, Eliel, Adaías, Bearias e Sirate, filhos de Simei, Spam, Eber, Efiel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Isfideias e Punel, filhos de Sazaque, Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre, filhos de Jeroão. Esses foram chefes de família segundo as suas gerações e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou pai de Gibeão, mulher que se chamava Maaca. Também seu filho primogênito Abidom e ainda Zur quis Baal, Nabebe, Gedor, Aiô, Zequer, Meclote, gerou Simeia. Esses habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou Aquis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou Jonatas e a Malquizua, a Anidabe e a Esbaal, filho de Jonatas, de Meribé-Baal. E Meribé-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tereia, Acás. Acás gerou Joada. Joada gerou Alemete, a Azimavete, a Ziri, e Ziri gerou a Moza. Moza gerou Beneá, a quem foi filho Rafa, quem foi filho Eleasa, a quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Aziricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Geus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos esses foram os filhos de Benjamim. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Todos o Israel foi registrado por genealogias e escrito no livro dos reis de Israel e Judá, levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas próprias possessões, nas suas cidades, foram israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, os filhos de Benjamim, os filhos de Efraim e Manassés habitavam em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Iri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filhos de Judá, os Silonitas, Asaías, os primogênitos, seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo, dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, Ibinéias, filho de Jorão, e Elá, filho de
Uzi, filho de Micri, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, seus irmãos segundo as suas gerações, 956. Ao todo, todos esses homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias, dos sacerdotes Gedaías, Jeoaribe, Jaquim, Azarias, filhos de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Sadoque, filho de Miriamote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaias, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesulemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeça das suas famílias, 1660 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaias, filho de Zub, filho de Aziricão, filho de Asabias, filhos de Mirari, Bacar, Eres, Galal e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaias, filho de Galal, filho de Gedutum, Berequias, filhos de Asa, filho de Elanca, morador das aldeias dos Netofitas, os porteiros Salum, Acube, Talmon e Asmi, os irmãos deles. Salum era chefe, estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Cora, e seus irmãos na casa de seu pai, os as coreitas, estavam encarregados da obra do ministério, que eram guardas das portas do tabernáculo, e seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor, e eram guardadas da entrada. Finéias, filhos de Eleazar, a regia nesse tempo, e o Senhor eram como ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para guardas das portas foram 212. Esses foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os construíram, cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles os seus filhos à porta da casa do Senhor, na sua casa da tendas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com ele durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham encargo as câmaras e as tesouras da casa de Deus. Estavam alojados na roda da casa de Deus, porque a vigília lhe estava encarregada e tinham o dever de abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos seus utensílios do ministério, porque esses eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros haviam que estavam encarregados dos móveis, de todos os objetos do santuário, como também da flor, da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, primogênito,
de Salom, o coreíta, tinha o cargo do que fazia em assadeiras. Outros seus irmãos dos filhos de Coatias tinham encargos de preparar pães da preposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre levitas estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mister. Esses foram cabeças das famílias entre levitas, chefes de suas gerações, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito de Abom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nabai, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Esses habitavam em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou Aquis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, a Malquizua e Aninababe e a Esbal. Filho de Jonatã foi Miribe-Baal, e Miribe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acaz gerou Geará, e Geará gerou Alemete, a Asmavete e a Ziri, e Ziri gerou Moza. Moza gerou Beniá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azael. Teve Azael 6 filhos, cujos os nomes foram Aziricão, Bucro, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azuel. A derrota de Israel no norte de Saul. Os filisteus pelejavam contra Israel, tendo homens de Israel fugindo diante dos filisteus, caíram mortos no monte de Giboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca a espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou sobre ela. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e os 3 filhos de toda a sua casa, pereceu juntamente com ele. Vendo homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A sepultura de Saul. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus a outro dia, despojaram os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte de Giboa, e os despojaram. Tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiro pela terra dos filisteus em redor, e levaram as boas novas de seus ídolos,
entre o povo. Puseram as armas Esaú no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e o trouxeram a Jabes e o sepultaram, os seus ossos debaixo de um alvoredo. Em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da sua palavra do Senhor, e que ele não guardava, e também porque interrogava e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Davi é ungido rei. Então todo Israel ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo